Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar, por favor. Caros seminaristas, queridos filhos e filhas da comunidade Instrumento de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Disse nosso Senhor hoje no Santo Evangelho: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Queridos irmãos, como isso é sério? Como que nosso Senhor, Ele consegue atrair o nosso olhar para aquilo que é o mais importante, aquilo que de fato nós devemos nos preocupar. Porém, não basta só ouvir ou conhecer a Sagrada Escritura do começo ao fim. Jesus nos convida a vivê-la. E só quem tem fé, de fato, vai conseguir compreender essas palavras de Jesus. Por quê? Quem dentre nós não teria medo diante de uma injustiça, diante de um julgamento de alguém que coloca você na parede e diz: olha, faça isso, porque senão eu vou te matar, eu vou prejudicar sua família. Na hora, meu Deus do céu, Jesus amado, e agora o que eu faço? Não é essa a verdadeira preocupação de Jesus. É claro que todos nós, de alguma forma, nós vamos ficar meio que atentos com essa provocação, mas tem algo mais profundo, que é, primeiramente, a fé. Ou seja, eu sei quem é Deus. Se eu estou passando por essa situação, existe uma permissão de Deus ali também. Você pode ter certeza disso? E se esta é a cruz que eu preciso carregar, existe um querer divino aqui também. Mas não é só isso. Existe uma questão aqui também de consciência. Se você é injustiçado, se você é perseguido, e no fundo a tua consciência está tranquila diante de Deus,
Para que temer? Por que se preocupar? Se a minha consciência está tranquila. Diferentemente daquele que deve algo para alguém, ele se sente profundamente questionado porque ele sabe por que ele está sendo perseguido. Às vezes não consegue nem dormir, porque está devendo. E sabe por que está devendo. Então, queridos filhos, é bom que compreendamos que a provocação de Jesus aqui é para aqueles que têm fé, para aqueles que sabem o porquê está sofrendo, e não para aqueles que, poderíamos dizer aqui, uma espécie de iniciante na fé. Não. Jesus está dizendo para pessoas que já têm uma caminhada: vocês serão perseguidos, vocês não serão bem compreendidos, e até mesmo entre vocês. Mas o importante aqui é a tua consciência e aquele que você disse da tua vida, a tua relação com Deus. Isso aqui é muito importante. Mas é bem verdade, queridos irmãos e irmãs, que nosso Senhor nos provoca a temê-lo. O que significa isso? Um grande exemplo que nós temos do temor para com Deus está na primeira leitura da profecia de Isaías. Imaginem esta cena. Ele vê os querubins, os serafins, o lugar enche de fumaça, e ele consegue ouvir uma espécie de uma voz vibrante que toma todo aquele lugar: Santo, Santo, Santo. O que Isaías está falando aqui? Ele está falando do céu. Ele está nesse momento experimentando o céu. É um homem de fé, gente. É um homem que acredita no poder de Deus. É um homem que sabe quem é Deus, ao ponto de se dobrar e dizer: meu Deus, eu não sou digno disso, meu Deus do céu. Esse é o verdadeiro temor, saber quem é Deus e saber também a nossa fragilidade. Eu não sou nada. Quando eu estava preparando essa homilia, queridos filhos, eu pensei em provocá-los logo no começo da missa, mas pode ser daqui para frente. Participem desta missa agora. Não se preocupe com o barulho que está lá fora, não. Participe dessa missa, você, pessoalmente, como se fosse a última missa da sua vida. A última missa da sua vida. Sabe que é apenas um exemplo, ok? Quando você sai daquela porta ali, acabou. Ao ponto de você estar diante de Deus, e Ele vai pedir para você: o que você fez por mim? Onde você depositou a sua vida? É a última missa. Significa que você agora precisa trazer nesse momento aquilo que é o mais profundo da tua alma, o teu desejo maior, porque é a última missa. Significa que você precisa ofertar no altar de Deus tudo que você tem, tudo que você possui. É hoje, não tem mais outro momento. O amanhã não existe. O que eu estou provocando vocês aqui? A colocar Deus no devido lugar dele. Deus precisa ser o primeiro, porque a partir do momento em que eu provoquei vocês que não teria o amanhã, o que gerou em vocês? Ai, minha Nossa Senhora. E se isso aconteceu? O padre está falando isso, se isso aconteceu? Padre, pelo amor de Deus, eu tenho que confessar, padre. Meu Deus do céu, Jesus amado, vou encontrar com... Não estou preparado, não. Isso é temor. Isso é temer a Deus. Eu não estou pronto. E eu sei quem é Deus. Ele consegue olhar para mim e enxergar a minha alma, o sentido que a minha alma agora está experimentando. Ele consegue olhar para o mais íntimo do meu espírito e falar: realmente, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando amor, está faltando zelo, está faltando oração, está faltando dedicação. Pare e pensa, filhos, que todas as vezes que vocês participarem de qualquer missa, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que você participe da missa como se fosse sua última missa. Depois que terminar a missa, você vai se encontrar com Deus. E aí, o que você vai fazer?
É tão interessante, queridos filhos, e é bom também aprofundar nesse sentido de quem é Deus, porque às vezes nós temos um Deus muito amiguinho, né? Um amiguinho no sentido assim de que toda vez eu vou ali conversar com ele e de qualquer jeito. Não, não, não. Deus não é um amiguinho, não. Se não for um amigão de verdade, não pode ser amiguinho. O Deus que nós estamos aqui acreditamos é esse Deus aqui, gente. Coisa que a gente aprende na catequese, lá no comecinho da nossa caminhada. Um Deus que é onipotente, tem todo o poder, Ele pode fazer o que Ele quiser, poderoso. Deus é onisciente, tem toda a ciência, sabe de tudo, tudo. Antes de eu falar aqui, eu já sabia há muito tempo que eu ia falar. Ah, se sabe, Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Você está aqui ou está no seu quarto, Ele está do seu lado. Esse é Deus. Esse é o Deus que eu e você professamos, que nós acreditamos. E é por isso que nós devemos temer esse Deus, porque Ele é tão grande, Ele é tão esplendoroso, que Ele não cabe na minha consciência. Eu simplesmente o amo por ser Deus. Isso é tão verdade que tantas coisas que acontecem na nossa vida a gente não sabe o porquê, mas Deus sabe. Essa é a provocação da fé. Jesus, eu não estou entendendo nada desse sofrimento. Minha família está indo tão bem, do nada está me acontecendo isso. Você não sabe, mas Ele sabe. Jesus, olha, me programei, o retiro estava perfeito, do nada sai o retiro das minhas mãos. Oh, minha Nossa Senhora, e agora o que eu faço? Eu programei uma coisa, não está acontecendo do jeito que eu quero. Deus sabe. E por incrível que pareça, parece que sai ainda melhor do que nós esperávamos. Deus sabe de tudo, gente. Esse é o Deus que nós confiamos. E o catecismo ainda vai dizer para a gente, no parágrafo 268, de todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo, ou seja, no credo. Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que ela, a onipotência, é universal, pois Deus, que criou tudo, governa tudo, pode tudo, e também de amor, pois Deus é nosso Pai. Aqui está a grande diferença, queridos irmãos e irmãs. Eu poderia simplesmente parar aqui a homilia. Nós iríamos ficar parados, meu Deus, Deus é grande demais, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas quando o catecismo traz para nós que Deus é Pai, parece que Ele desce. É aqui que entra o ser humano. Deus sabe do que você está precisando. Deus conhece o nosso coração. Ele não está longe como onipotência, Ele está perto. Para de ficar questionando a Deus, ensinando Deus a ser Deus. Senhor, que seja assim, que seja assado, que coisa nenhuma. Que oração mais soberba é essa? Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Pronto, Nossa Senhora, está tudo certo. Agora a gente quer ensinar a Deus a ser Deus. Se até aqui, nesta homilia, a gente não gerou em nós o temor de Deus, ou seja, colocar Deus no devido lugar, agora eu tenho certeza que vai pegar. Tenho certeza. Esse é aquele momento da espera. Só para vocês terem noção, Deus sendo Deus, é um Deus de misericórdia. Mas queridos, não tem como a gente brincar com Deus. Não tem como a gente meio que fazer de conta. Eu agora estou falando de vida de pecado. Se Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, de alguma forma nós conseguimos ainda ferir a Deus. E aqui está o exemplo para nós. É Deus
E os meus pecados, de alguma forma, ainda hoje, ferem Deus. Eu sabendo quem é Deus, e agora sabendo da sua infinita misericórdia, que Ele morreu na cruz por mim, e eu ainda continuo vivendo uma vida de pecado, olha o que gerou, certa vez, em uma das aulas da teologia, algo que me trouxe assim, um profundo temor a Deus. Eu partilho isso com vocês, e a minha homilia está sendo quase que, meio que, para irmãos, nós estamos em casa, né? Queridos, olha o que provocou o meu coração. Isso aqui me doeu na alma, mas demorou um tempo, mas isso aqui foi muito forte. Quando em uma aula de teologia, nós estávamos estudando um pouco sobre escatologia, os fins dos tempos, né? E lá o professor dizia assim, um sacerdote, ele trazia claramente a doutrina da igreja. Ele falava assim: gente, a gente muitas vezes faz do pecado mortal um bichinho de estimação, né? O pecado mortal é uma doença, vamos comparar aqui, por exemplo, a uma ferida que não se cura, está ali. E brincar com o pecado mortal é como se fosse ficar alisando, mas é uma ferida, não está curada, dói só de você passar a mão, e você fica tocando aquilo, né? Ah não, isso aqui não é nada não, está tudo bem. Quando o padre pegou um documento da igreja e disse assim: a pessoa que morre em pecado mortal não tem nem juízo final, ela vai direto para o inferno. Quando ele falou aquilo, eu estava sentado. A minha sorte é que eu estava sentado, porque senão eu tinha caído. Se eu tivesse em pé, eu tinha caído. Eu falei: o quê? A pessoa que está em pecado mortal, ela vai para o inferno. Por quê? Ali ela perdeu o temor de Deus, ali ela perdeu a caridade, e ali ela perdeu a fé. O castigo, não da parte de Deus, mas aquilo que a pessoa plantou nessa vida, ela colhe nesse exato momento. Está percebendo o temor aí acontecendo? É exatamente isso que eu gostaria que acontecesse em vocês. Não é Deus que condena qualquer pessoa ao inferno, não. Deus não condena ninguém no inferno. Eu escolhi, foi com a vida que eu levei, eu fiz as escolhas. E aí, queridos filhos dos santos da igreja, para gerar mais temor ainda em nós, porque nosso Senhor diz: olha, preocupai-vos com aquele que pode fazer algo com a sua alma e o seu corpo. Os santos ainda vai nos orientar que se a pessoa morre em estado de pecado mortal, ela vai para o inferno do jeito que ela morreu. Ou seja, apagou aqui, ela chega lá nesse estágio, em chamas. Gente, e não é só um dia, é por toda a eternidade, é para sempre. Não tem mais, me dá um copinho de água aí. Não existe isso. É muito sério o que a gente quer para a nossa vida. É muito sério, comunidade, instrumento de Deus, o que vocês querem anunciar. É muito sério. O movimento que precisa acontecer é um movimento interno da comunidade para fora, porque não é possível, eu não consigo passar a mão na cabeça de nenhum de vocês com um evangelho dessa magnitude. Eu não consigo brincar com vocês, porque Jesus está falando uma coisa tão séria. Eu vou chegar para vocês e vou falar assim: continua, está tudo bem do jeito que vocês estão vivendo, está tudo certo. Jesus está aqui provocando, gente, temor a Deus. Não é um medo, meu Deus, Deus é muito grande, é Jesus, meu Deus. Não, é um temor de conhecer quem é Deus e entender: meu Deus, eu não sou nada. Diante dessa situação, Deus não é que Ele simplesmente julga, Ele nos dá a graça por meio da sua cruz e ressurreição, Ele nos dá um sacramento. Que coisa belíssima, gente. Naquele momento ali da confissão, nosso Senhor, pelo seu sangue, Ele resgata a alma. O catecismo vai reforçar essa ideia, que coisa maravilhosa. O catecismo vai dizer que a confissão é um mistério maior do que a criação do mundo. Meditem isso. Olha o que o catecismo está dizendo. É um mistério maior do que o mundo. Por quê?
A criação do mundo, Deus simplesmente desejou: faça-se a luz, a luz se fez. Faça-se a terra, e a terra se fez. Agora a confissão, olha aqui, a confissão custou a morte de um Deus. Por isso que é maior do que tudo, porque custou o sangue de Cristo, entende? Custou a morte dele na cruz para me salvar. Isso é um mistério tremendo. Por isso que Satanás odeia uma pessoa que se confessa. Vou puxar a sardinha um pouquinho aqui, né? Por isso que ele odeia os padres. Deu para entender? É muito sério isso. É muito sério. Além disso, queridos filhos, se vocês têm uma responsabilidade, você pode ter certeza que o temor aqui dentro está reverberando muito mais do que dentro de vocês. Porque o meu compromisso aqui é com Deus, não é simplesmente com vocês. Não tem como ser assim, é com Ele. Quando nós falamos em pecado venial, há ainda uma possibilidade de purgatório. Comunidade, instrumento de Deus, purgatório nem se compara com a dor que eu estou sentindo aqui agora. Nem se compara. Coloca a mão aqui depois, viu? No final da vez pode vir colocar a mão aqui. Se conseguir 5 minutinhos, eu te dou R$100. Deixa eu aumentar um pouquinho, 5,50. 5 minutos. 5 minutos. Purgatório não é brincadeira. Os santos da nossa igreja nos orientam que o purgatório é tremendo. É tremendo. E entre nós tem uma brincadeira bem assim: ah, se eu passar pelo purgatório, já está tudo bem, está tudo certo. Passa 50 anos lá que você vai ver o que é bom. Purgatório é muito sério. Os santos que tiveram, os místicos que tiveram a oportunidade de enxergar o purgatório, queridos filhos, diz que a pior dor nesse mundo nem se compara com aquilo que as almas passam no purgatório. E a gente pensa que só 50 anos, né? Tá tudo bem. O quê? A minha grande intenção com vocês nessa homilia é fazer com que vocês percebam, e a partir de hoje, seminaristas, cada um de vocês que estão ouvindo essa homilia de hoje, para de ficar reclamando de dor, para de ficar se queixando das coisas quando está difícil. Para com isso. A partir de hoje, se você quer fazer experiência, por graça divina, nós vamos nos ver no purgatório. Comece a oferecer a partir de agora toda dor, toda angústia, toda contradição, ofereça unido ao sacrifício de nosso Senhor. Aí será meritório. É possível que você nem passe no purgatório se você começar a fazer isso hoje. Por quê? O nosso sofrimento, nosso mesmo, não é nada diante de Deus. Ninguém é livre do purgatório e do inferno por causa do sofrimento que passou nessa vida. Mas se esse sofrimento for oferecido com a cruz dele, Deus olha e vê em você o Filho, o próprio Jesus. Aí sim, é possível que Deus pegue a sua dor, a sua dificuldade e te leve para Deus. Não, esse filho já sofreu demais no mundo. Vamos abrir a porta do céu para ele. Vem cá filho, entra aqui. Seja bem-vindo. Bendito é você, filho, que aprendeu a oferecer as suas dores. Pronto, isso aqui é uma graça, filhos. Para de reclamar, gente. Para de reclamar. Nós estamos jogando pelo rabo um tesouro que se chama sofrimento. Agora vocês vão ficar pasmados, que eu vou dizer agora. Santa Catarina de Sena, no seu livro chamado Diálogo, na confissão eu já falei isso algumas vezes com alguns de vocês que estão aqui. Ela revelou que nosso Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, permite que os homens, alguns, no último instante da vida, sofram tremendamente, mas é dessa forma que Deus está salvando aquela pessoa.
Mas de alguma forma aqui existe um mistério tremendo que me salva, que me transforma por dentro, que me faz entender que o sofrimento, onde o mundo hoje se prega mais o gozo, a alegria, e assim parece que Deus está mais perto do que aquele que sofre. Então quer dizer que Deus excluiu aquele que está sofrendo? Não! Aí que Deus está mais próximo. É no momento da dor, da dificuldade, da contradição, do momento em que você é muitas vezes provocado na paciência. Mães, agora isso aqui é para vocês. Pais também, né? Mas as mães um pouquinho mais. A contrariedade dos filhos. Filho, senta aqui, filho, sua bênção. Senta aqui. Não sei o que, aquela corrida danada. Olha a contradição. No fundo, talvez o senhor vontade de dar uns tapas. Ou vontade de tirar o cinto agora e partir no meio. Olha a contradição. Isso quer dizer que o Evangelho está no nosso cotidiano. A gente consegue viver o Evangelho, gente. A gente só precisa amadurecer mais no querer de Deus. Um filho que não foi desejado e agora a pessoa está esperando um filho. Ah, não, se não é desejado, então vamos fazer o seguinte, vamos abortar. É a melhor coisa que se faz. Minha Nossa Senhora, quantos de nós já experimentamos, queridos filhos da igreja, irmãos que estão nos ouvindo, quantas vezes nós percebemos que o filho, uma criança, muda o cenário de uma casa quando ela chega? É impressionante. É claro que tem umas mães aí que ficam com um dificuldade terrível de dormir, né? É 2 horas da manhã, a criança está gritando, né? Isso é bem verdade. Mas, queridas mães, queridos pais, que bênção que é quando a criança chega. É um momento de provação da mãe e do pai, com certeza, mas aqui está o caminho para a santificação do pai e da mãe, e nós reclamando. E a gente pegando o tesouro de milhões e milhões de dólares e jogando no ralo. Porque não aprendemos a sofrer. Nós não aprendemos a sofrer, isso começa do padre. Miserável que eu sou. Miserável. Filhos, isso é tão importante, porque isso precisa nortear a nossa vida. Isso precisa estar junto conosco em todos os momentos da nossa vida. No momento do seu trabalho, como é difícil, não é verdade? No momento de estar com o esposo, no momento de estar com a esposa, com os filhos, na responsabilidade de cuidado com alguém. Meu Deus, onde que Deus está aqui? Deus está ali do lado, só olhando para você. Isso aqui é muito importante. Faltam 2 pontos e aí eu já encerro. Após o momento em que nós confessamos, nós estamos em estado de graça. Nós já estamos preparados para receber Jesus na Eucaristia, mas não estamos preparados para entrar no céu. Eita, minha Nossa Senhora, que o padre falou. Mas é verdade. É verdade. Existe aquilo que nós chamamos de culpa. Imaginemos uma pessoa que roubou milhões de reais. Aí ela vai confessar, o padre diz assim: reze o Pai Nosso e 10 Ave Marias e está tudo certo. Pelo amor de Deus, né? Uma família inteira passando fome por causa que um miserável roubou o que ele fez, não é verdade? Existe uma culpa aqui, uma culpa social. Tem gente passando fome. O Pai Nosso e 10 Ave Marias resolve, gente? Não resolve. Até nisso o padre tem que ter uma noção. Devolva. Você roubou? Devolva. Isso aqui é no mínimo coerente, né? Devolva. Tem gente passando fome com o mal que você fez. Tudo bem, mas não é ainda suficiente. A culpa ela permanece, e por isso que até nesse processo nós podemos pagar essa culpa com os sofrimentos que nós carregamos com Cristo. Os sofrimentos que nós carregamos na nossa vida pode ser também uma forma de purificar-nos. Aí sim nós podemos falar de uma eternidade após a confissão. Mas antes não. Enquanto nós não passarmos por esse processo de purificação,
você pode ter certeza, o Padre Jean está no purgatório. Você estará no purgatório. Onde está a chavinha de ouro para entrar na eternidade? Eu vou dar apenas 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro, uma pessoa que identificou em si uma vida de pecado e com o processo da vida ela começou a oferecer a Deus tudo que tem, tudo que ela é, e ela entrou na dinâmica mesmo, porque aí ela assumiu o cristianismo na vida e falou assim: vou parar de bobagem, vou parar de ficar reclamando da vida, vou enfrentar a vida do jeito que ela é. Essa pessoa entrou no caminho, no processo, e aí os sofrimentos vinham, porque aí começam as contradições interiores, isso é bem verdade, e ela começou a assumir isso como um tesouro. Ela entrou no caminho, chegou um grande momento da vida dela de uma aprovação, ela entra na aprovação e pede a Deus a graça para pelo menos permanecer na graça diante de uma aprovação, certo? Essa pessoa, ela pode sim, com o processo dela, entrar na eternidade, por graça divina. Eu acho que eu e você nos incluímos nesse exemplo, de oferecer, de amar a Deus e fazer da minha vida um oferecimento. Segundo e último ponto, e aí eu encerro essa homilia, é se você, no último instante da sua vida, você tiver um sacerdote do seu lado, e naquele momento ali existe a chamada unção dos enfermos. Mais uma aula de teologia. O Padre trabalhando conosco essa ideia da unção dos enfermos, e aqui eu fiquei maravilhado com a igreja. Eu amo essa igreja, gente, eu sou apaixonado por Jesus. Existe uma oração dentro do rito da unção dos enfermos que nos concede a graça da indulgência plenária. Independente daquilo que a pessoa fez nessa vida, se ela recebe indulgência plenária no último instante da vida dela, ela nem olha para o purgatório não, gente, ela vai direto para o céu, direto, e não por dignidade, mas por miséria mesmo. Os padres têm isso. Eu costumo brincar com os seminaristas que nós padres recebemos no dia da ordenação uma chave de ouro, que aí nós costumamos fazer assim, quando a gente dá unção dos enfermos e indulgência plenária, né? A gente abre a porta, olha lá dentro e fala: pode entrar. Você fecha a porta e guarda a chave. Qual que é o próximo? É desse jeito. Finalizo com uma história. Eu estou aproveitando porque finalizo com uma história. Finalizo com uma história, queridos filhos. Quando eu morava na cidade de Lavras, eu tive uma graça imensa de trabalhar na formação dos jovens. E um dia eu fui levar os meninos numa festa de aniversário, os seminaristas, e eu não estava paramentado, né? Não estava no estômago, simplesmente eu estava dentro da minha casa. A gente fica um pouco mais à vontade, não é verdade? Fato é que quando eu fui buscar os meninos, eu estava no carro com eles, e eu passei do lado de um hospital. Eu vi uma mulher dizendo assim: Padre. Eu continuei dirigindo, né? Aí quando eu vi uma voz um pouco mais melosa: Padre. Aí eu olhei para o lado, a mulher estava desesperada, chorando. Eu parei o carro e disse assim: pois não, filha, o que você está precisando? Ela disse assim: meu pai. Eu falei: não estou entendendo nada. O que aconteceu com o seu pai? Ele vai morrer, padre. Eu falei: filha, desculpa, mas eu estou sem escola aqui, estou sem nada. Vamos fazer o seguinte: eu vou lá no seminário pegar as coisas e já volto. Ela falou: meu pai vai morrer, tu vai no seminário? Aí eu falei assim: minha Nossa Senhora, eu estava, graças a Deus, não estava de bermuda, né? Mas eu estava com uma calça com chinelo ainda. Eu falei: sangue de Jesus, e agora? Eu não lembro da oração da unção dos enfermos. Falei: vamos embora, né? Nosso Senhor vai agir, vamos lá. Deixei os meninos no carro, entrei no hospital correndo.
por incrível que pareça, falei com os seminaristas, a única oração que eu lembrei foi a oração de indulgência plenária. A única. Eu cheguei diante do pai dela, ele estava entubado, ele teve um problema lá, ele estava entubado na minha frente, e quando eu pisei do lado dele, eu lembrei a oração com muita clareza na minha cabeça. Eu estava sem estola, estava sem nada, mas eu vi que ele estava respirando. Simplesmente eu coloquei a mão na cabeça dele, fiz a oração de indulgência plenária, a filha desesperada no canto da parede, assim, chorando, desesperada. Eu saí, quando eu saí, cheguei próximo da filha e disse assim: olha, seu pai acabou de receber uma graça. Ele morreu, padre. Eu falei: não, calma, eu só dei unção dos enfermos para ele. Só que um detalhe, eu dei indulgência plenária para ele. Essa mulher de desfigurada, ela foi se figurando. Ela começou a rir sozinha, não sei se era de desespero, o que era, né? Mas no canto da parede, uma alegria que surgiu no coração daquela mulher. E agora, pasmem, quando eu saí do hospital, um dia depois, na parte da manhã do outro dia, o homem falece. Me diga onde que esse homem está agora? Está vendo aí? Foi tudo combinado. Esse homem está no céu, gente. Esse homem está no céu. Está no céu. Está no céu, gente. Está no céu. Isso é uma graça. E simplesmente eu não tinha condições de fazer a confissão daquele homem naquela hora. Ele estava inconsciente, mas respirando. Deus simplesmente, eu tirei a chavinha, abri a porta e disse: vai, filho, vai. Esse homem está no céu, diante de Deus. Você pode pedir essa graça a Deus, você pode pedir essa graça, mas é o momento da gente viver na misericórdia, no sentido de que eu preciso trazer o Evangelho para a minha vida, eu preciso me converter, e é para hoje, é para agora, para que Deus possa providenciar no momento certo a graça de você entrar na eternidade. Mas se Ele permitiu o Padre Jean, de alguma forma, sofrer, eu quero a tua vontade, Jesus. Eu quero a tua vontade. Se Ele permitir que você sofra, que você perca alguém da sua família, que na verdade não é perder, é devolver, acolha. Comunidade, se de alguma forma vocês sofrem, ofereça. Não perca mais a oportunidade. Ofereça e ofereça tudo. Esse é o nosso diferencial nesse mundo. Nós acreditamos em um Deus que de fato nos ama e cuida de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.